Olá, querido irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje nós temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu peço que você fique até o final, assista esse vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque nós estamos lançando vários vídeos muito interessantes para a sua vida. E cada vez que um vídeo novo chegar, as notificações vão avisar você não vai perder nada, tá bom? Que Deus possa derramar a graça dele sobre você. Eu quero falar rapidamente sobre um tema muito importante, que é um tema que afeta a todos nós. Vencendo o desânimo e a dúvida. Quem nunca ficou desanimado? Quem nunca duvidou a respeito de algo, de alguma promessa, ou até do próprio Deus? Todos nós passamos por isso. O Salmo 73 é um salmo de um homem chamado Asaf. Muita gente não conhece Asaf, mas Asaf é um dos maiores salmistas. Depois de Davi, o homem que mais escreveu salmos. E Asaf não era qualquer um. Asaf foi um grande levita da época do rei Davi e também do rei Salomão. É interessante como Asaf, apesar de ser um grande homem de Deus, no Salmo 73, Asaf revela algo muito perturbador. Ele começa dizendo assim, no versículo 2 do seu Salmo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. O que Asaf está dizendo é que ele viveu um momento difícil da vida dele, em que ele quase se afastou de Deus. Ele viveu uma crise muito grande. Quando nós lemos o Salmo, nós percebemos que Asaf enfrentou um grande desânimo espiritual, e também Asaf viveu períodos de dúvidas na sua vida. É impossível você não ficar desanimado, é como sentir sede. Ela vem. Interessante que é comum desanimarmos, mas é incomum nós vivermos desanimados. É comum a gente ter dúvidas, mas não é comum você viver na dúvida. Queridos, nós vivemos em um mundo em que a nossa fé é atacada o tempo inteiro. Nós vivemos em um mundo em que a nossa mente, as nossas convicções, nós estamos rodeados por sofrimentos, tragédias que acontecem, promessas que não se cumprem, coisas horríveis que acontecem dia após dia. E muitas vezes isso vem como uma flecha em nosso coração, doenças, decepções, privações. E isso muitas vezes gera em nós desânimo e dúvida. Quem sabe você está vivendo um momento assim. Eu queria muito a sua atenção. Quando Asaf desanima, ele vive um quadro de desânimo. Se você ler o Salmo, você vai perceber que Asaf está praticamente se desviando da presença de Deus devido a esse desânimo. Se você acha que desânimo é um privilégio seu, você está muito enganado. Não só Asaf viveu um desânimo assim, mas o próprio Elias viveu um desânimo também. Mas eu quero passar algumas coisas importantes para você, para que você não desanime, ou para que você vença a dúvida e vença o desânimo. Antes eu queria te dizer uma coisa: se o diabo pudesse roubar apenas uma coisa de você, saiba que ele tocaria na sua fé. Porque se ele roubar a tua fé, ele rouba o teu ânimo, ele rouba a tua convicção. Eu costumo dizer que o desânimo é uma quadrilha, mas os assaltantes que formam essa quadrilha se chamam dúvidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, e o diabo sabe disso. Asaf desanimou por quê, pastor? Pelos motivos que nós desanimamos. Primeiro, Asaf olhou e focou no que estava ao seu redor. Se você ficar, a Bíblia diz, ele fala que ele olhou para a prosperidade dos ímpios. Quem nunca olhou ao redor e viu pessoas que não temiam a Deus, não serviam a Deus, sendo prósperas e se perguntaram, por quê? Por quê? Mas isso é um erro, Asaf fez isso. E a Bíblia diz que Asaf, por comparar a vida dele com a vida de outras pessoas, ele desanimou. Nunca se compare a ninguém, porque isso vai trazer desânimo. Eu aprendi que quando eu me comparo a quem está menor do que eu corro o risco de ficar soberbo. Mas quando eu me comparo a quem está muito melhor do que eu corro o risco de ficar ingrato e achar que Deus não tem feito nada por mim. O segundo motivo que Asaf desanimou, que nós desanimamos, quando eu foco e quando eu olho demais para mim mesmo. Se você ler o versículo 14, você vê que Asaf está dizendo: eu tenho sido afligido, eu tenho sido castigado. Ele está apenas olhando para si. Quando nós nos transformamos no centro do universo, achamos que nós somos o centro do universo,
Quando nós achamos que só nós tomamos topada, quando só com a gente acontece isso, nós temos uma tendência a desanimar. Não pense que as suas aflições é só com você. Existem pessoas que estão sendo tão afligidas quanto você e até mais do que você. O terceiro motivo pelo qual Asaf desanimou, e muitas vezes nós desanimamos, é quando você se acha digno demais ou inocente demais e Deus está te desfavorecendo. Ou você acha que Deus deveria te favorecer. No versículo 13, Asaf fala que ele tinha purificado as mãos e o coração dele em vão. Asaf estava se achando muito santo. E isso é um pecado de orgulho. Quando você acha que não merece sofrer, que eu não mereço passar por isso, você desanima. Porque você acha que Deus está sendo injusto com você, eu não posso sofrer. Outro motivo pelo qual Asaf desanimou, e que muitas vezes nós desanimamos, é quando você tenta entender tudo que acontece e o porquê acontece. Queridos, a Bíblia não é um livro de respostas. Deus não dá explicações na Bíblia. Deus apenas se revela. E eu preciso te dizer que não haverá respostas para todas as suas perguntas. A Bíblia diz que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós. Deuteronômio 29, 29. Escute isso. Você não vai ter resposta para tudo. E se você quiser entender tudo, você vai desanimar. Dúvidas vêm? Sim, e elas virão. Jesus sabia disso. Em Mateus 6, versículo 31, Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos, preocupados, desanimados. Nós deveríamos entender que Deus cuidava de nós nos mínimos detalhes. Porque se não faltam para as aves do céu, se os lírios dos campos se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória, Deus os veste, quem dirá nós? Escute, querido, muitas vezes a nossa pequena fé está em duvidar das pequenas ações de Deus, ou não ver as pequenas ações de Deus. Duvidar de Deus é ofender a Deus. Se eu te prometer algo e você sair dizendo que duvida, você está me ofendendo, porque você está ofendendo o meu caráter. Quando você não acredita no que Deus lhe prometeu, você está ofendendo a Deus. Então, se você está vivendo um período de desânimo, não perca a sua fé em nome de Jesus. A dúvida leva ao desânimo, e o desânimo também leva à dúvida. Não permita que o seu desânimo vire a desistência. Você pode até desanimar, mas não desista. Não permita que a sua dúvida vire uma apostasia ou uma incredulidade. E eu finalizo dizendo que você vai vencer o desânimo da seguinte forma: se aproximando de quem te dá ânimo. Se afaste de pessoas que te desanimam, que dizem que você está barrigudo, que você está feio, que você é isso, que você não vai conseguir. Se aproxime de pessoas que te chamam para oração, que te chamam para a presença de Deus, que te chamam para fazer coisas boas. Vença o desânimo, confiando em Deus, ainda que você não entenda o que Deus está fazendo. Pastor, eu posso confiar em Deus? Sim. Primeiro, porque Ele não muda, Hebreus 13, versículo 8. Segundo, porque Ele não falha, Isaías 43, 13. Terceiro, porque Ele tem o controle e as respostas para tudo. E quarto, porque Ele te ama. A Bíblia diz em Isaías 49, 15 que se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, Deus não esquece de você. Quando Ele usa a palavra mãe, ele não está falando só de mãe, ele está usando o símbolo máximo de amor. Mas Ele está dizendo qualquer pessoa. A pessoa que você acha que mais te ama, se te esquecer, Deus não vai te esquecer. Você vai vencer o desânimo, fazendo com que as suas convicções sejam maiores do que as suas emoções. No momento em que o que você crê se torna maior do que o que você sente, você se torna um crente. Você tem fé e você vence o desânimo. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós andamos por fé e não por vistas. Eu passo a andar por fé quando o que eu creio se torna maior do que o que eu sinto. O que é andar por fé? Não se refere a Deus fazer tudo o que eu quero. Não, é aceitar o que Deus está fazendo. E finalizando, como é que eu venço o desânimo, pastor? Lembrando do que é para lembrar e me desapegando do que é para eu esquecer. Existem pessoas que estão se apegando do que era para esquecer e estão se esquecendo do que era para lembrar. Lembra de onde Deus te tirou, lembra dos problemas que Ele já resolveu na sua vida. Lembra do que Ele já te livrou, que você achava que Ele não ia te livrar. Ocupe a tua mente com isso. O profeta disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E em último lugar, use a palavra de Deus e confesse a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada e a tua fé é um escudo. Use a tua fé e use a palavra. Vença o desânimo em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força. Quando o diabo disser vai faltar, você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o inimigo disser você está sozinho, você vai dizer: Jesus disse, eu estou com você todos os dias. Quando o diabo disser você é incapaz, você vai dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando o diabo disser você nasceu para sofrer, você vai lembrar que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você é um adorador. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para a glória do nome dele. Fique na paz, em nome de Jesus.